Olá, queridos, retornamos aqui para essa nossa caminhada, essa nossa jornada neste salmo, que é um salmo dos peregrinos, o salmo que era cantado pelas pessoas que moravam longe de Jerusalém e nessa jornada eles iam cantando, os salmos de romagem. E ali nós encontramos então o salmo falando do medo e depois falando da proteção. Nós estamos estudando aqui, o medo e o pavor na linha espiritual. Medo e pavor como fruto de alguma enfermidade deve ser tratado, eles devem ser tratados com especialistas. Nada de buscar naqueles que não são especialistas curas. Deus cura? É claro que cura. Se nós deixarmos de acreditar nisso, nós temos que deixar de acreditar que Deus existe. Mas eu não estou falando de enfermidades, não estou falando de pânico, não estou falando de depressão, não estou falando de medo, de agorafobia, medo de sair, encontrar pessoas, ou medo de ter medo. Isso é tudo resultado de alguma coisa desorganizada dentro de nós. Isso, tratamento com medicação quando necessário. Mas eu estou falando do medo espiritual por falta de conhecimento de quem é Deus. Medo de ajuntamento com os crentes por falta de conhecimento do tamanho do poder de Deus. Por isso que ele diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, mostra um medo, um pavor, das criaturas e das criações de Deus. Nós vimos no primeiro dia. No segundo dia, ontem, nós vimos que o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. É o Criador que cuida de nós. É o Criador, que é no Criador que devemos depositar toda a nossa confiança. E a primeira carta de João, capítulo 4, 18, fala do amor, a falta de amor a Deus, nosso amor para com Deus, causa medo em nós. Então nós temos que amar a Deus, e quem ama a Deus quer conhecer Deus, não quer dar ordens para Deus, mas quer saber quem Deus é para servir a Deus de uma integridade de vida. E aqui nós temos mais um exemplo no Salmo 121. Agora os versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós estamos vendo que Deus não permitirá. A palavra hebraica para permitir, dar ordens, é a palavra Natan. E daí vem o nome Natan, que quer dizer Deus não dará ordens, Deus não colocará, Deus não definirá, Deus não permitirá tropeços na vida do cristão, daquele que o ama verdadeiramente. Somente aqueles que param de olhar fixamente para Deus é que tropeçam. Os irmãos se lembram da história de Pedro? Enquanto ele olhava fixamente para o Senhor Jesus, ele andava sobre as ondas. Mas quando ele começou a reparar na criação, no vento, aí ele começou a afundar. Não sabemos se ele afundou de uma vez só ou foi afundando devagarzinho, mas o que sabemos é que ele parou de olhar para o Senhor Jesus. E o que nós aprendemos nesse texto é que Deus não para de olhar para nós. Nós temos que crer que na soberania absoluta e dominante do Criador, ele se mostra tremendamente protetor nosso. Ainda o versículo fala, não dormitará, a palavra é num. Não vai dormir, não vai cochilar, não vai ser entregue à sonolência. Ou seja, os seus olhos estão fixos, atentos. Como eu já falei num outro vídeo, tanto Jó quanto Provérbios fala que os olhos do Senhor estão
em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está vigiando. E na linguagem do Apocalipse, capítulo 5, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos do Senhor, 7, perfeição, 7 Espíritos é o Espírito Santo, a perfeição da vigilância de Deus. O texto está dizendo que Deus não cochila, Deus não desanima, Deus não muda, Deus não tira o olhar de sobre mim para olhar para o outro. É este Deus, isto se chama teologia, o olhar protetor do Senhor, que ao mesmo tempo que contempla o medo e o pavor do seu filho, ele contempla a raiva, o ódio do inimigo do seu filho. Porque aquele que é inimigo do Filho de Deus é inimigo do próprio Deus. Foi o Senhor Jesus que disse isso, né? Que o mundo nos odeia porque primeiro odeia a Deus. Então este escudo, ele é presente. Não precisa ter medo. O que precisa é conhecer o tamanho do poder de Deus. Eu sempre fiz uma ilustração, né? O que é maior? Você é maior que o meu dedão ou o meu dedão é maior que você? É claro que você é maior que o meu dedão, por mais baixo que seja. Mas se eu fizer isso com o meu dedão, se eu colocar o meu dedão na frente dos meus olhos, eu estou pegando algo pequenininho e encobrindo aquilo que é maior que ele. O vírus da Covid, ele é pequenininho. O Deus do cristão, ele não é gigante, ele é eterno. Ele não é grande, ele é, simplesmente é. O Criador de todas as coisas. É aquele que quando nos vigia, aquele que quando está olhando para nós, ele não descansa, ele não tem sono. Sempre eu ilustro esse texto aqui com uma mãe, muito mais do que o pai. A mãe fica sentada no pé da cama da criança enquanto a febre não passa. Os pais também ficam, mas os pais precisam trabalhar de uma maneira mais pesada no dia seguinte, e às vezes quando a mãe é uma mulher que fica no seu lar, cuidando do seu lar, ela não é uma profissional, ela não sai de casa, né, para trabalhar, ela fica vigiando, mas ela consegue fazer isso 1, 2, 3 noites, depois ela cochila. Mas Deus não. O Deus que olha você, o Deus que foi para a cruz no seu lugar, o Deus que ressuscitou, é aquele que protege, que não dormita e nem dorme. Porque ele é considerado o guarda de Israel. Guarda, chamar, aquele que te guarda, chamar em hebraico, aquele que cria uma cerca ao redor das suas ovelhas. Aquele que, ao criar a cerca ao redor de suas ovelhas, ele fica vigiando as ovelhas e os lobos. O Senhor é quem nos vigia. O Senhor é quem forma a proteção ao nosso redor. Conheça Deus. Conheça Deus. Busque conhecê-lo mais ainda. Não apenas numa leitura bíblica, mas na aceitação da leitura bíblica. Apenas uma piadinha para relaxar um pouco. Certa vez um querido amigo, reverendo Mauro Meinster, foi visitar uma das igrejas que eu fui pastor e lá tinha um museu, na igreja tinha um museu. E tinham várias bíblias de várias línguas doadas por uma pessoa da igreja, e ele pegou a Bíblia em japonês e falou assim, você sabia que o japonês é muito mais crente do que nós? Eu falei, como assim? É que ele pega a sua Bíblia e lê assim. Nós lemos assim.
Pela maneira como se escreve e se lê em japonês, né? O japonês lê assim, as linhas são na vertical e as nossas são na horizontal. Mas, queridos, nessa brincadeira, o que eu quero colocar é que temos que ser sérios na leitura da palavra. Ela não é apenas uma literatura. Aliás, ela não é literatura. Ela é a voz de Deus. E temos que ler a palavra do Senhor com aceitação do que está escrito. Porque só ela é a autoridade. Só ela é a medicação. Só ela é a voz do Criador. Eu não durmo, meu filho. Eu estou guardando você. Só ela que aumenta a nossa fé, que tira o nosso pavor, o nosso medo, nos enche de coragem espiritual. Ó Pai amado, tem misericórdia de nós. Fraquejamos, fraquejamos, fraquejamos. Que o conhecimento de quem o Senhor é não nos torne também imprudentes, mas nos torne confiantes. O Senhor é muito maior que qualquer vírus. O Senhor é muito maior que qualquer contaminação. E a tua presença na nossa vida é muito maior do que a nossa vida nesta terra. Senhor, tira o medo dos teus filhos. Tira, Senhor, aqueles que não frequentam mais a igreja por medo do vírus dentro do templo. Tem misericórdia de todos nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, queridos, até amanhã, quando vamos continuar estudando o Salmo 121. O Senhor é quem te guarda.